Fala galera, eu sou o Tio Cris, o seu brother da língua portuguesa. Esta é a live sinistra, feita por você e para você. Hoje eu tenho o enorme prazer, a satisfação e tô com o coração aqui, ó, trepidando, porque vou receber o meu amigo, meu brother, meu camarada, meu fechamento, cara sensacional no que diz respeito aos conhecimentos históricos, professor Robson Potier. E a gente vai trocar uma ideia, vai bater um papo sobre um tema extremamente relevante e que tem dado muito o que falar aí, né? As questões da ideologia. Só que a gente não vai falar qualquer coisa que não, a gente vai falar a partir do olhar sócio-histórico. Paulo Potier, além de ser meu amigo, meu camarada, uma pessoa sensacional, é doutor em História. E eu vou chamar quem entende do assunto e quem sabe. Robson, meu parceiro, bota a cara! E aí, meu irmão, como é que você tá? Tranquilo? Olá, boa noite, Cris, tudo bom? Boa noite para todos os espectadores. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Cris? Tudo tranquilo. Tudo ótimo, meu irmão. Meu amigo, muitíssimo obrigado pela possibilidade que você está nos dando, né, de nos alimentarmos, né, desse conhecimento e por você estar compartilhando, né, um pouco do seu vasto conhecimento com a gente para falar, né, a respeito de um tema que é extremamente relevante, né, ideologias, um olhar socio-histórico. Mas antes da gente, né, entrar já arregaçando no tema, fala um pouquinho para a gente sobre a sua história, né? Professor de história, conta a sua história. A gente gosta de história aqui. Quem é Robson Potier? Ok, vamos lá. Então, meu nome é Robson, eu sou professor de História, né, e pesquisador na área de História, marido da Leda, que é uma historiadora também, né, pai do Arthur. Eu tenho dedicado os últimos anos da minha vida a essa dupla função, que é a função do pesquisador e do professor de história, até porque eu milito dentro da ideia de que essas duas coisas elas não podem ser dissociadas. Então, quem pesquisa precisa ensinar sobre aquilo que pesquisa, quem ensina precisa deter as habilidades do pesquisador para poder ensinar em excelência. Né? Então, nos últimos, nas últimas décadas, eu já sou um senhor idoso, eu tenho me dedicado à pesquisa histórica, eventualmente, né, desenvolvendo alguns trabalhos de pesquisa, publicando, etc. E ao ensino de história. No momento, eu sou professor de uma escola estadual em Parnamirim, a Escola Estadual Maria Cristina, uma escola de ensino fundamental integral, né? E tenho me dedicado muito, mas muito mesmo, né, a todas as questões que envolvem não só o ensino, mas todas as relações que se dão dentro do ambiente escolar. Esse é um dos meus objetos de interesse, inclusive. Mas, então, assim, é bom e é interessante a gente ouvir isso, porque você é o cara que pega toda essa questão acadêmica, né, e traz para dentro da sala de aula, né? Então, assim, isso é extremamente relevante. É bom ouvir isso, porque a gente percebe que, ué, você é isso tudo e tá na escola pública. Ou seja, é isso tudo, né? Claro que ele é muito modesto e tal, mas o que eu conheço é meu amigo, eu sei que o cara é top, porque se não fosse, não estaria aqui na Live Sinistra, mas ele é fenomenal e é um excelente profissional e está na rede pública de ensino. Olha aí, que coisa sensacional. E, Na verdade, Cris, assim, a gente torce para que cada vez mais professores que estejam muito bem qualificados, né? Você está nesse momento no seu mestrado, né? Professores que tenham mestrado, doutorado, pós-doutorado, que desenvolvam pesquisas, que publicam livros, sejam professores que queiram estar na base. Claro que para isso a base tem que nos dar condições que não são possibilidades. só financeiras, mas boas condições de trabalho para que a gente possa executar um trabalho bacana. Mas eu acho muito importante que os professores mais, assim, com maiores qualificações, né?
estejam na base, inclusive ajudando outros professores a também se qualificar, né? Eu acho que isso aí é uma das Uhum. coisas que a gente torce para que aumente cada vez mais. Sensacional. E vamos que vamos, né? Vamos começar daquele jeito. Robson, parada é essa de ideologias? O que é isso? O que é ideologias? Então, vamos lá. A palavra, né, o conceito de ideologia, eu vou usar o conceito mais do que a palavra, porque conceito não é uma palavra com significado de sinônimos. Conceito é uma coisa que vai agregando vários significados ao longo do tempo, né? E a palavra ideologia, ela é uma palavra que ela nasce num determinado contexto, né? Ela nasce ali num contexto pré-Revolução Francesa, tudo bem? Ela nasce a partir de um cara chamado Destrut de Tracy, certo? Que vai tentar criar um campo, uma área de conhecimento que ele vai chamar de ideologia. Então, assim como você tem a deontologia, assim como você tem a ética, a própria filosofia como campos de conhecimento, né? O de Tracy, ele vai criar um campo de conhecimento, vai tentar criar um campo de conhecimento que vai estudar as muitas formas de se pensar, né? Então, a partir dessa criação desse campo de conhecimento, ele vai passar a estudar, né? E chamar o campo de estudo dele de estudo das ideologias. Tudo bem? Então, você tem um Uhum. primeiro sentido para a palavra de ideologia, que é bem antigo, que é do século XIX, que é a ideologia como uma área de desenvolvimento de conhecimentos que estuda as várias formas, as várias correntes de pensamento. Tudo bem? Uhum. Como tudo, né? Como todos os conceitos eles são polissêmicos, o que vai acontecer é que a palavra ideologia vai começar a ser utilizada de outras formas ao longo do tempo, né? Então, se você tem esse primeiro sentido, que é o da ideologia como uma área do conhecimento e tal, você vai ter logo depois um uso político da ideologia, e aí eu não estou falando dos tempos de hoje, tá? Eu já comentei com você uma vez, Napoleão Bonaparte foi uma das pessoas que, ao tornar-se governante na França, né, a partir de 1799, Napoleão ele vai combater aqueles que pensavam diferente dele, dizendo essas pessoas que pensam diferente de mim são carregadas de ideologia. Hum. Nesse momento, a ideologia já passa a ser a ter um outro uso, né? Mais Já começa a ter uma pejorativo. carga semântica negativa, né? Isso, né? Começa a Pejorativa. ter um uso mais pejorativo, mais negativo, que é aquela coisa de dizer assim: essas pessoas que pensam diferente do status quo, essas pessoas que pensam diferente daquilo que eu, como governante, gostaria que elas pensassem, ou que eu tenho como certo, elas pensam diferente assim porque elas estão carregadas de ideologia. E ideologia, algumas pessoas pensam que esse tipo de uso da palavra ideologia, né? Acaba sendo só de hoje em dia, e não. Tá? Napoleão Bonaparte usava, por exemplo, né, dizer sobre seus inimigos, esses caras estão sendo ideológicos. Eles não estão fazendo o certo, eles estão só seguindo ideologias. Né? Com o passar do tempo, né, a ideologia ela vai tomando também alguns sentidos do senso comum. Né? Hoje, no senso comum, eu posso dizer para você que ideologia seria não um campo de estudo das formas de pensar, ou algo necessariamente pejorativo, né? Mas hoje em dia a gente pode chamar de ideologia quaisquer posicionamentos de ideias, aí é um uso mais do senso comum, tá? Quaisquer Uhum. posicionamentos de ideias que as pessoas tenham sobre a sociedade em que vive e sobre o mundo à sua volta, tá? Massa. Nesse sentido, é importante dizer então que não tem ninguém sem ideologia. Tá? Hum. Se você tomar só esse último sentido, há outros, tá, Cris? Por exemplo, Marx dizia que ideologia era formas de pensamento criados por aqueles que detêm o poder para poder dominar aqueles que não detêm o poder, aqueles que têm que ser subjugados. Então, Marx ele alertava para os perigos de uma ideologia
dominadora, né? Mas hoje em dia, a gente chama de ideologia, no senso, mais para o senso comum, toda e qualquer forma de pensar sobre o mundo à sua volta, né? Em que você se posicione. Olha, eu sou uma pessoa que defendo o fim das desigualdades sociais. Eu defendo que as minorias sejam tratadas de uma forma de equidade, a partir de uma equidade para poder obter os direitos que ainda não têm. Se você pensa assim, talvez você esteja dentro de um tipo de ideologia que não é a ideologia de outras pessoas. Então, todo mundo, saiba ou não, já tenha refletido sobre isso ou não, acaba se posicionando sobre o mundo que vive, então acaba tendo suas próprias ideologias. Massa. Sensacional. Sensacional, porque você já falou uma coisa que eu ia perguntar, e eu vou perguntar de novo para você se aprofundar no tópico que você trouxe, né? Já dizia o grande poeta, nosso cantor brasileiro Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver. É possível estabelecer uma relação interpessoal social sem ter uma ideologia? Ou seja, tem como viver na sociedade sem ter ideologia? As relações sociais, elas são relações ideológicas, tá? O que pode ter acontecido, o que pode acontecer eventualmente, é a pessoa não conseguir ou não ter parado para pensar sobre quais são os seus posicionamentos, né? Então, por exemplo, mesmo nos nossos alunos, né? Eu tenho alunos que são muito novinhos, alunos que têm 15, 14, 16 anos de idade. Mas mesmo assim, eles trazem ideias que às vezes vêm de casa, às vezes se contrapõem às ideias de casa, certo? Mas eles trazem posicionamentos de mundo que, se você tem um pouco mais de letramento social, certo? Se você entende um pouco melhor de como se dão as ideias, você percebe, olha, essa pessoa, ela tem uma ideologia mais voltada para isso, mais voltada para aquilo. E às vezes ele próprio não percebe, porque ele não conhece as nomenclaturas, ele não parou para pensar sobre as várias formas de se pensar tal. Mas todo mundo tem. Todo mundo tem uma ideologia, mesmo que não saiba, ou no plural, todo mundo comunga com ideologias, né? Que acabam se combinando, se contrapondo e criando uma coisa que não é só preto ou branco, né? Você tem muitos tons de cinza no meio disso aí. Massa. É bom você trazer isso daí, porque nos passa uma ideia de. Nos leva a entender que, por sermos seres pensantes, né, absorvemos, produzimos e reverberamos ideologias. E ideologias. Então, a gente é adepto a uma ideologia que, se for parar para observar, pode ter sido influenciado por várias outras ideologias, né? Então, a Uhum. gente vive num conjunto de ideologias e refletindo ou refratando, né, as ideologias. E em questão, né, a questão da ideologia nas aulas de história, ela assim, ela é contemplada, né, de forma clara da BNCC, ela esteve presente nos documentos anteriores, né? Como que fica essa questão? Porque assim, essa discussão, né, quando é trazida à tona de maneira equivocada, ela pode promover uma corrosão da sociedade. Isso aconteceu, né, num determinado momento, a partir do movimento escola sem partido. E o que foi esse tal desse movimento escola sem partido? Então, Cris, vamos lá, vamos por partes. A legislação brasileira, ou as políticas públicas brasileiras de ensino, certo? Elas, e de uma forma que eu considero bastante pertinente, elas não discorrem sobre ideologias específicas, né? E elas muito menos prescrevem algum tipo de ideologia específica. Então, você não vai encontrar na legislação, né, um posicionamento ideológico. Mas desde a LDB de 96, né, para citar, existem documentos mais antigos, inclusive, mas para citar um documento que ainda é vivo, que ainda está em vigor, né, a lei 9394/96, né, que é a famosa LDB, você já tem ali alguns artigos que defendem, por lei, não só a liberdade de cátedra do professor,
como a necessidade de um ensino plural, tudo bem? De um ensino que aborde múltiplas facetas, tudo bem? A gente tem que tomar muito cuidado para entender, para não entender errado isso aí, Uhum. tá? Se no plural e de múltiplas facetas não significa dizer que duas pessoas, que determinados eventos históricos, determinados períodos históricos, sejam necessariamente binários a ponto de ter dois lados, tá? Às vezes aparecem pessoas para dizer assim: Robson, você vai falar de ditadura militar, mas você tem que dar os dois lados. E aí fala assim, o lado de quem é contra a ditadura e o lado de quem defende a ditadura. Não, isso é uma visão simplista. Tudo bem? Ditaduras são ditaduras, tá? Não existe o lado de quem diz que não teve tortura e o lado de quem diz que teve tortura, porque teve tortura, tá? Quando a legislação brasileira, e aí você vai ter a LDB, os PCN, as reformas dos anos 2000 educacionais, agora a BNCC, né? Quando todas essas legislações elas indicam que o ensino tem que ser plural, né? Significa dizer que vários aspectos de cada assunto precisam ser analisados, vários prismas precisam ser analisados, de modo a permitir que o aluno ganhe autonomia de pensamento, que ele aprenda a pensar. No caso da minha disciplina, que é História, o aluno não está lá para aprender fatos históricos apenas, ele está lá para aprender a aprender história. Tudo bem? Então, Uhum. sobre a ditadura, que se estude o momento do golpe, que se estude os desdobramentos, que se estude o que diziam os militares sobre seus opositores e o que diziam os opositores sobre os militares, aí tudo bem, certo? Que se estude a tortura, que se estude os movimentos de resistência a partir das artes, da música, do teatro, tá? Que se estude a anistia, que se estude a censura, o processo de reabertura, tá? E quando você pega esse combo de olhares, você monta ali um prisma, uma coisa multifacetada que faz com que o aluno vá entendendo o que é, para dar um exemplo, para seguir nesse exemplo, a ditadura, né? Uhum. Então, isso vai valer para qualquer assunto de história. E quando o aluno aprende bem um assunto desse, pelas suas muitas facetas, certo? No próximo assunto, ele já está mais preparado, já ganhou habilidades para aprender história cada vez melhor, entendeu? Entendi. O Escola Sem Partido, ele é o oposto de tudo isso que eu estou falando, tá? Porque o Escola Sem Partido, antes de tudo, ele nasce em 2004, né? Ele é criado, sobretudo, por um advogado que não entende nada de educação, tudo bem? Chamado Miguel Najib. Quando eu falo não entende nada de educação, o professor Robson não está dando uma opinião. Eu tenho várias entrevistas dadas pelo Miguel Najib, onde ele é, por exemplo, interpelado por um historiador, o Pena, certo? E Pena pergunta para ele assim, mas de onde você tira suas defesas e de quais preceitos da educação? E ele fala, eu não sei nada de educação, tá? O Escola Sem ele fala isso. O Escola Sem Partido, ele se baseia numa ideia bastante mal embasada, né, de que professores têm o poder de doutrinar os filhos das pessoas na sala de aula, né? E que a partir disso os professores estariam entrando em sala de aula para criar, e aí sempre a coisa tem lado, tá? A gente vai falar de esquerda e direita daqui a pouco. O Escola Sem Partido é um movimento de extrema direita que vai sempre dizer que o professor entra em sala de aula para criar pequenos esquerdistas, pequenos comunistas, etc. Tá? Mas o que, que acontece? O Escola Sem Partido prevê que o aluno denuncie o professor por certos abusos, certo? Ele previa, porque o Escola Sem Partido ele é natimorto, tudo bem? Ele nasce em 2004, ganha força a partir de 2016, 2017, quando o Brasil começa também a dar mais atenção aos discursos da extrema-direita, e ele Uhum. vai, mesmo assim, ele vai tentar uma aprovação em níveis de Congresso e em níveis de Supremo Tribunal Federal, e ele não vai conseguir ser aprovado nunca. Ele nunca conseguiu ser aprovado em nenhum momento, tudo bem? Então, Escola Sem Partido, ele definha e morre porque ele já nasce inconstitucional.
Ele nasce inconstitucional porque ele prevê que se vigie a liberdade de cátedra do professor, a partir de uma tese de que o professor entra na sala de aula para poder doutrinar a cabeça dos alunos. E sim, todo ensino que faça alguém que pensava de um jeito pensar de outro é doutrinatório. No melhor sentido possível. Só que o ensino serve para isso. O ensino serve para transformar mentes. Não transformar mentes e fazê-las pensar igual ao que eu penso, mas transformar mentes para emancipá-las e para fazê-las pensar sozinho, tá? Levar Aí o estudante a questionar, né? ensinar o estudante a questionar, a pensar por si, a tirar suas próprias conclusões, a ganhar autonomia, né? Nesse sentido, o Escola Sem Partido ele nasce inconstitucional e não sobrevive, né? E um detalhe, ele se coloca como um movimento contra o ideologismo, olha aí a palavra ideologia, né? Dos professores nas escolas. Porém, ele é carregado de ideologia. Qualquer um que vá visitar o site do escolasempartido.org vai ver que eles têm um discurso que tem lado, e o lado Uhum. deles é de uma extrema direita, certo? E ele, inclusive, eles prescrevem livros. Olha, se você quiser aprender de verdade, não leia isso aqui e leia isso aqui. Então, eles têm um lado, e eles prevêem uma neutralidade. Última coisa, eu sei que eu estou me alongando, mas assim, não existe neutralidade em nenhum professor, Cris, nem em mim, nem em você, e em nenhum colega professor. Nenhum colega professor consegue exercer a função de ajudar as pessoas a pensar se ele for neutro. O que nós Uhum. podemos ser é imparcial. Tudo bem? Eu posso não gostar de Fernando Collor de Mello e numa aula minha dizer que Fernando Collor de Mello fez bem a economia brasileira ao abrir o Brasil para as importações. Tudo bem? Isso não quer dizer que eu aprovo o Fernando Collor, mas eu preciso ser imparcial ao falar dele. Então, Entendi. entra um ponto importante. O professor, ele pode trabalhar qualquer assunto sem restrição, desde que ele esteja muito bem embasado e ele mantenha a sua honestidade intelectual. Se ele for honesto intelectualmente, ele vai ser imparcial. Imparcial, sim. Neutro, jamais. É impossível a gente ser neutro. Perfeito. É sensacional o seu posicionamento, porque ele nos leva justamente a refletir nas diversas possibilidades que se tem para se expandir a consciência do estudante em sala de aula e o quão relevante é a ação do professor. Porque muitas vezes nós, professores, trazemos assuntos, temas para serem discutidos em sala de aula, que se não fosse a escola, os professores proporcionando isso, muitas vezes os alunos não teriam isso em casa, não teria isso em outro canto. Então, olha aí a relevância do desenvolvimento do posicionamento crítico do professor para poder estimular o aluno, que inclusive é até uma pauta da BNCC, né? O estímulo ao posicionamento crítico, o desenvolvimento da autonomia. Aí, como que eu vou desenvolver a autonomia do meu estudante se a minha autonomia, a minha possibilidade de ser crítico está sendo colocada em xeque? Mas você falou uma coisa muito importante também, a questão da honestidade ética, né? É eu pautar as minhas decisões, as minhas atividades didático-pedagógicas embasada ali, né? Eu posso trazer qualquer coisa para se discutir em sala de aula, mas desde que se tenha a integridade ética. Isso foi sensacional, sensacional. Cris, E a gente não pode enganar o aluno. E a gente não pode enganar o aluno de dois jeitos, tá? A gente não pode enganar o aluno enrolando ele, fingindo que a gente sabe, fingindo que a gente está aprofundado, sem saber do assunto. Ou seja, a gente tem que estar muito bem preparado, não só do assunto, mas dos mecanismos que a tua disciplina exige para que você trabalhe esse assunto. Porque ensinar história não exige apenas que você saiba muita história. Exige que você conheça os mecanismos de produção de história. Por isso é importante ser pesquisador além de professor, né? E que você saiba operar esses mecanismos em sala de aula. Então a gente não pode enganar o aluno parecendo alguém que sabe muito sem saber. Dois, a gente não pode enganar o aluno, né? Mostrando para ele apenas coisas que vão fazê-lo pensar igual a você, né? Sempre que, e todas as vezes que se fizer necessário, a gente tem que mostrar
E eu não vou falar dois lados, porque eu sou muito contra essa ideia de que tem um lado e dois lados, não, como se fosse uma... Não, a gente tem que mostrar as muitas e muitas e muitas facetas de cada Uhum. objeto de estudo. E elas são infinitas, tá? Não existe limite para as facetas de um objeto de estudo. Sempre existem outras que não vão ser abordadas. Perfeito. E você, né, trouxe uma coisa aí que me leva a pensar o seguinte. Então, assim, é relevante, né, que o professor ele busque conhecimentos para se posicionar a respeito de questões que envolvem os aspectos sociais, culturais, políticos, né, econômicos da sociedade brasileira. Desculpa, O você, pro- eu entendi que você estava fazendo um comentário. Qual foi a Ah, sua não, pergunta? foi um comentário e uma pergunta ao mesmo tempo. Então, é relevante que a gente, como professor, a gente busque, então, né, conhecimentos, né, para se aprofundar, para poder se expandir, porque, assim, eu sou professor de português, né, Hum. eu não posso só ficar naquela questão, gramática, literatura, isso. Eu tenho que trabalhar a literatura, mas a partir de um olhar sócio-histórico. Vou trabalhar a redação, mas, assim, o que está acontecendo no mundo para eu trazer para dentro da sala de aula, expandir a consciência do meu aluno para que ele possa ativar a mente dele e relacionar conceitos de outras áreas do conhecimento. Então, assim, hoje em dia, como você vê o ser professor? É um ser que precisa estar em constante busca por conhecimento? Sim, eu vou dizer, eu vou falar algumas dimensões, tá? Uma delas eu já falei. Eu acho que na base, tudo bem? O professor precisa precisaria, tudo bem? Eu não estou colocando isso como imposição, porque eu sei o quão é difícil a vida da gente, o quão atribulado, né? Mas assim, o ideal é que um professor detenha bem, domine bem as habilidades da sua própria disciplina, certo? Português não são só regras gramaticais. Há uma filosofia em cima da linguagem e da língua e do português. Há toda uma série de ferramentas para se operar o português, da mesma forma que a Uhum, história. Então, a primeira coisa, o professor de português ele tem que dominar muito bem as ferramentas, tá, acadêmicas, inclusive, do português. Depois disso, ele tem que, sim, dominar conteúdos. Mas esses conteúdos, eles acabam, se você quiser atuar em excelência, eles acabam exigindo de você duas coisas. Uma profunda conexão sua, de professor, com o mundo e com a sociedade. Então, eu acho que o professor precisa ler notícia, sabe? O professor precisa estar inteirado das coisas que estão acontecendo. O professor precisa, Robson, mas é coisa demais, aí, né? Mas o ideal é que a gente siga, que a gente saiba, que a gente acompanhe, certo? O que está acontecendo no mundo, porque nós estamos ensinando os alunos a serem cidadãos. E para serem cidadãos, a nossa matéria é um meio pelo qual eles vão adquirir cidadania. Então nós temos que estar muito conectados com o mundo, né? E temos que ser capazes, na medida do que a gente for se desenvolvendo para isso, de ser interdisciplinar. Vou dar um exemplo. Na escola que nós dois estamos agora, né? Existe uma preparação para o IF, né? Para os alunos que vão fazer prova do IFRN. A prova do IFRN cai português e matemática. uhum. Por que me pediram para fazer parte desses aulões do IF? Porque eu preciso discutir temas que são socialmente relevantes e historicamente relevantes. Eu teria uma aposta. Se você não pensou nisso ainda, Cris, não sei se você já pensou nisso, porque você é um cara muito antenado, tá? Mas eu tenho uma aposta. O meu filho, de 14 anos de idade, acabou de passar como finalista, tá? Numa equipe finalista da Olimpíada Nacional de História, certo? Da ONHB. Ele vai para São Paulo, vai Show competir de lá. bola. A Olimpíada Nacional de História, que ela é muito bonita, ela é muito bem feita, ela girou toda em torno de comunidades indígenas de povos originários brasileiros. Caiu já esse tema ano Pois passado, é, né? e uma coisa que está no centro da discussão. Não, porque o tema, por exemplo, do Enem passado foi sobre povos tradicionais, né? Só É. que no centro da Do IF, discussão acho que ano passado, ano retrasado, se não me engano, caiu alguma coisa também assim. é. E aí, assim, eu acredito que em algum momento vai cair nesses exames a questão do marco temporal. A discussão do marco Uhum. temporal ela é super atual, ela é relevante, ela está acontecendo.
ela envolve muitas questões sociopolíticas no Brasil. E aí, assim, o professor que está mexendo com concurso, professor de história, professor, ele tem que dar uma parada, ele tem que dar uma lidinha. O que é esse negócio desse marco temporal? Por que está acontecendo isso? Quais são as questões? Quem são os sujeitos envolvidos na coisa, né? Então, eu concordo com você que a gente tem que estar antenado, a gente tem que dominar nossas próprias ferramentas e tem que ser capaz de fazer interdisciplinaridade, de saber trabalhar português com história, com geografia, com matemática, sabe? Com ciências, tudo bem? Se eu fizer uma visita ao Museu Câmara Cascudo, junto com a professora de ciências da minha escola, nós dois teremos um amplo diálogo entre nossas duas matérias. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. Além disso, eu sei que eu estou botando carga demais nas costas da gente, que é professor. Mas, além disso, eu acho que os professores têm que estar inteirados, muito bem informados em questões sociais e em questões relacionadas às legislações de ensino. Ou seja, primeiro, eu acho muito estranho um professor de carreira que está no chão da escola e não entende questões que envolvem transgeneralidade, homoafetividade. Já que nós temos tantos alunos homoafetivos, temos tantos alunos transgêneros, entendeu? Quando você não entende isso, você não está entendendo uma parcela da sua vivência do chão da escola. E como lidar se você não entende essas questões, né? Se você não conhece a legislação de ensino, como é que você vai lutar pelos teus direitos de professor? Então, assim, eu sei que é muita coisa, mas a gente tem que estar antenado e informado sobre muitas coisas. Mas Vida de professor. É muita coisa que vem em turbilhão e nos pega, muitas vezes, despreparados, porque nós não buscamos saber. E parece que, assim, né, a gente vai falar isso aqui e vai fechar, porque senão a gente vai criar outro tema de discussão. E parece que o próprio sistema induz para que a gente não saiba, para que, não sabendo, você não expande a consciência, não expandir a consciência, você não questiona. É punk a parada, é punk. Mas eu sei, você sabe, né, que é possível tratar aspectos ideológicos em sala de aula, como você, né, acabou de falar agora, né, inclusive tratando com muita ética e tal, sem entrar em questões políticos partidárias, né? Agora, como você, como acadêmico, doutor em história e professor atuante na rede pública de ensino, pensa e age a respeito dessa questão? Posso dar um exemplo ilustrativo? Pode, tranquilo. Recentemente uma aluna nossa do 9º ano, e assim, 100% dentro do assunto, né? Porque, Cris, nem é uma questão de evitar os assuntos políticos que envolvem partidos, porque na minha área a gente inclusive lida com os políticos que são de partidos, né, na história do Brasil. E aí, recentemente, uma aluna nossa, muito boa aluna, por sinal, a gente está dando Brasil Republicano. Estão estudando ali a trajetória sócio-histórica do Brasil após ter virado república, né? E a menina, ela me perguntou assim, professor, quem foi o menor, ela não perguntou na sua opinião, tudo bem? Ela perguntou assim, quem foi o melhor presidente do Brasil? Certo? E eu olhei para a cara dela, assim, eu olhei para ela, adorei a pergunta e disse assim, tá, se para você foi alguém que garantiu o direito aos trabalhadores, uma legislação que desse segurança, nananana, foi esse aqui. Se para você foi alguém que garantiu a entrada de grandes empresas e não sei o quê, e uma mudança na forma de ver o capital, com uma industrialização diferenciada, mais voltada para o liberalismo, foi esse aqui. Se para você foi alguém que deixou a nossa moeda mais estável, isso e foi esse outro. Se para você foi alguém que tirou pessoas da pobreza, que não sei o que, foi esse outro. Se para você que defende valores conservadores da família, isso e aquilo, não sei o que, combate essas outras pautas que são mais... foi esse outro. E ela falou, nossa, mas qual que eu tenho que escolher? Eu disse, você não tem que escolher, você tem que... Cada um desses carrega um conjunto de características, né, que vão ser escolhidas por alguém. Então, número 1, não existe resposta para a pergunta quem foi o melhor presidente do Brasil. No máximo,
posso dar para você são características muito marcantes da gestão de cada um dos presidentes, certo? E você, dependendo dos seus valores, das suas visões de mundo, você olha e diz assim: ah, então eu vou com esse aqui que deixou a moeda forte. Ou então, eu vou com esse aqui que tirou 40 milhões de pessoas da pobreza. Ou eu vou com esse aqui que defende as pautas hiperconservadoras. Depende da tua visão de mundo para você definir o que é o melhor. Ou seja, depende da ideologia a qual você se agarra, né? Você se apega. Né? Depende da ideologia na qual você, nesse momento, considera ser agregada. Mas entenda, veja, essa não é uma resposta neutra, tá, Cris? Porque mesmo para falar essas coisas, eu escolho as palavras. Tudo bem? Mas, no mínimo, é uma resposta que faz com que a pessoa entenda que não existe essa bobagem de quem foi o melhor. Quem foi o melhor tem que ser seguido de para quem. Né? Então, é isso. Eu vou dar um outro exemplo, falando de novo do nosso querido Napoleão Bonaparte. Eu comecei a dar era napoleônica numa aula que eu dei essa semana, deliciosa, adorei a aula, foi um momento bom, no 8º ano. E comecei a dar era napoleônica com eles. E uma das primeiras advertências que eu fiz foi: cuidado, porque Napoleão é sedutor. Quando a gente fala de Napoleão, se você não tomar cuidado, você tende a achar que ele é um cara muito massa, um cara arrochado para muitas coisas. E Napoleão, ele se apropriou das ideias da Revolução Francesa para virar governante da França, depois ele foi imperador, e como imperador, certo, ele reverteu para pautas extremamente contrárias àquilo que os revolucionários acreditavam, e ele fez isso na malícia. Ah, professor, então Napoleão foi mau. Napoleão foi Napoleão. Vocês não têm que definir se ele foi só bom ou só mal, porque ele não foi. Vocês têm que entender esse sujeito. E, na verdade, nem se trata de estudar a personagem histórica, porque a gente não faz mais isso. É estudar o período no qual ele viveu e as transformações que ocorreram nesse período. Entendeu como é que é? Então, para responder a tua pergunta, volto a dizer, a gente precisa de honestidade, de boa base no que a gente está falando e de honestidade intelectual. Né, para poder... e nesse sentido, a gente acaba não ficando com medo de nada. Inclusive, Cris, de falar de questões que são político-partidárias. Né? Durante o período em que a escola pública de Natal, você deve lembrar desse período, agora já esse ano, parou, porque teve um problema com o crime e pararam as escolas por uns dias, né? Uns alunos meus me pediram, por favor, Robson, faça uma aula para nós explicando o que é esquerda e direita. Uma live, porque nós estávamos em casa, online, voltamos, né, depois da pandemia. E aí, eu fiz uma aula para eles, explicando que esquerda e direita são espectros que cabem numa régua, onde você tem uma linha de centro e ideologias mais à esquerda e mais à direita, com o radicalismo da extrema-direita e da extrema-esquerda nas pontas. Fui explicando quais eram os valores básicos da direita e da esquerda, e fui explicando os vários movimentos de esquerda que existem e os vários movimentos de direita. Tudo bem? A partir disso, no mínimo o aluno vai entender. Ele não precisa nem acreditar no que o professor está falando, ipsilíteris, mas no mínimo ele sabe que há muitas direitas, há muitas esquerdas, né? E ele sabe também que então ele tem que correr atrás de entender melhor esse espectro, porque ele vai estar posicionado em algum ponto dessa régua. Então, não há medo para se falar de política, para se falar de ideologia de esquerda e direita, desde que a gente fale com honestidade intelectual. Perfeito, perfeito. Mais uma vez, muitíssimo obrigado ter reservado um momento na sua agenda para estar aqui com a gente, brilhantando esse momento e expandindo a nossa consciência. Eu ressalto para a galera aí que isso aqui é só uma. Quando você risca o fósforo, faz aquilo. Não é nem a chama, tá? É só a fagulha ali do conhecimento de Hobbes. E tá sensacional. E vamos lá, eu entendo, né, que assim, toda ideologia ela pode ser refletida, refratada pelo indivíduo, né? Ou seja, ou a gente concorda com determinada ideologia ou discorda, né? E de que modo as convenções sociais pré-estabelecidas podem corroborar, né, o mantenimento de ideologias constituídas pela sociedade brasileira de décadas atrás?
Eu acho que eu vou falar uma coisa que a gente também já conversou uma vez sobre isso. Eu vou lembrar que o Humberto Eco, aquele escritor que escreveu O Nome da Rosa, que também é um grande historiador, e que nos últimos anos de vida dele, ele morreu recentemente, não faz muitos anos. Ele se dedicou, inclusive, a estudar a internet e as redes sociais. Tudo bem? Eu acredito que há, nesse momento da nossa vida social, aquilo que o Bauman também chama de modernidade líquida, fluida, que não assume a mesma forma por muito tempo, que está sempre se modificando. Eu acredito que existe uma aceleração na produção de conhecimento que faz com que as pessoas também queiram adquirir os conhecimentos de forma rápida demais e, por isso mesmo, efêmera, superficial. Uhum. Humberto Eco, ele diz que as redes sociais abriram o bueiro do mundo. E é claro que a gente não pode aqui demonizar a internet e as redes sociais e dizer que elas são horríveis, tá? Mas ainda citando Humberto Eco, ele vai dizer que há décadas atrás, um imbecil, certo, podia destilar suas ideias ruins, seus preconceitos, na mesa do bar ou no almoço de domingo na casa, na família. E hoje em dia, um imbecil, ele tem, às vezes, o mesmo alcance, a mesma visibilidade de um ganhador de um prêmio Nobel. Né? Então, nós vivemos uma normatividade diferente no que diz respeito à informação. A informação chega rápido demais. Isso, de alguma forma, Cris, ajudou a produzir um esvaziamento dos conceitos e das ideologias. Tá? E a Uhum. gente tem que. Aí o professor tem também a função de engrossar esse caldo que está ficando ralo. Nós vivemos falando ainda de esquerda e direita, né? Primeiro, essa dicotomia, só tem esquerda aqui, só tem direita ali. Nós vivemos um mundo que, se você for observar nas redes sociais, as pessoas não estão querendo conversar, elas estão querendo brigar. É. Começou uma discordância política, aí um começa a xingar o outro e tal. E eu conheço muita gente de esquerda xingando pessoas de direita de fascista. Conheço muita gente de direita xingando pessoas de esquerda de comunista, sem saber o que é fascismo e sem saber o que é comunismo. Entendeu? Pessoas que xingam o outro de fascista, às vezes eu olho e digo assim, mas o que é um fascista? A pessoa não sabe o que é fascista, mas ela sabe assim, se é de direita é fascista, se é de esquerda é comunista, e não é. Então, os conceitos, porque fascismo é um conceito importante e carregado de dados, comunismo também, assim como democracia, assim como ditadura, assim como, sabe, como anarquismo, assim como, enfim, e quando esses Uhum. conceitos começam a se esvaziar para virar só um xingamento que eu xingo, mas não sei, porque eu quero falar logo alguma coisa, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que as informações elas estão aceleradas. Essa aceleração que, sei lá, o Kozalek fala sobre isso também, ela acaba tornando as informações cada vez mais efêmeras, e isso nos dá também uma outra carga de responsabilidade. Aquela frase, eu citei alguns autores aqui, vou citar agora um cara que eu gosto muito, que é o tio do Homem-Aranha, o tio Ben, que diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Diante desse mundo onde as coisas estão sempre muito superficiais, onde se voltou a discutir terra plana, tá? A gente precisa perceber essas superficialidades e engrossar esse caldo para que as pessoas os nossos alunos, sobretudo, se informem, né? E não estejam, sabe, não sejam, se aprofundem a ponto Uhum. de pensar sozinhos, a ponto, né? E é isso, eu acho que, assim, a nossa sociedade, ela está utilizando muitas vezes de forma efêmera demais, superficial demais, aquilo que é chamado de ideologia, tá? Inclusive em momentos, que isso aconteceu bastante nos últimos anos, do pessoal usar a ideologia como uma coisa ruim. Dizer assim, você está falando isso porque você é ideológico. Quem não é ideológico, entendeu? Então, eu acredito que esse é um momento social muito peculiar e a gente precisa tratar dele com muito carinho. A gente precisa buscar conhecimento. Tá? Conhecimento. Boa, boa. E pegando o seu gancho, é interessante porque, assim,
se a gente não busca conhecimento e busca entender a própria ideologia que nos cerca, ou a ideologia a qual a gente se apega, a gente acaba sendo um sujeito alienado, né? Porque, assim, reproduz um comportamento, uma fala, um pensamento que alguém disse que o outro falou, mas sem buscar um fundamento. E isso é um grande perigo, porque as pessoas alienadas, né, que as pessoas que não desenvolvem, né, o seu posicionamento crítico, sua análise sobre a realidade, elas são facilmente manobradas, né? Ou seja, viram as massas de manobra. Eu tive uma professora de história, Thelma Regina, mandar um salve aqui, um abraço à minha professora de história, que ela me estimulou, foi ela que estimulou em mim esse pensamento crítico, né? A possibilidade de eu começar a enxergar a minha realidade a partir do questionamento. E ela usava um termo muito interessante que hoje eu uso com os meus alunos: não sejam vacas de presépio. E o que é a vaca de presépio? Você está ali no presépio, Jesus, Maria, José, né? Os boizinhos, todo mundo, e a vaquinha lá só assim, noite feliz, baixando a cabeça para tudo. Ou seja, não sejam vacas de presépio, baixando a cabeça para tudo. Digam sim, digam não, mas busque o cerne da questão para se posicionar a partir de si. Ou seja, lá naquele tempo, 1900 e o quê? 96, 7, eu já estava sendo trabalhado. E hoje, né, aquele estímulo lá fez com que eu buscasse mais, fez com que eu enxergasse melhor a minha realidade hoje. Eu sou quem eu sou, né? Um sujeito crítico, um sujeito que analisa, um sujeito que está em constante aprendizado, porque é minha professora de história. Claro que vários outros destinos, mas ela, né, foi o que acendeu aquela chama ali. Ó a importância do professor de história aí. E a coisa mais doce que pode acontecer na nossa vida, você sabe disso porque você passa por isso, é o feedback dos nossos alunos, né? Assim, é incrível porque, assim, eu não gosto, assim, sinceramente, o elogio que mais me deixa feliz, o feedback que mais deixa feliz não é você é um professor legal. Vem também, você é um professor engraçado. O meu elogio, o feedback que chega como elogio que eu mais gosto é quando ele diz assim, eu entrei para ser seu aluno pensando, vendo o mundo de um jeito, e hoje eu vejo o mundo de uma forma completamente diferente, porque nós temos que ser fator transformador. Agora, na questão que você fala, Cris, da alienação, existem muitas formas de alienação, né? Nesse nosso mundo contemporâneo, as bolhas, como você falou, né? Eu só quero falar com quem pensa exatamente igual a mim. Eu só quero discutir com quem pensa exatamente igual a mim. As bolhas, elas se retroalimentam, né? E fazem com que as pessoas criem uma realidade desconectada de outras tantas realidades possíveis. Isso é uma forma de alienação. A outra forma de alienação é aquela da pessoa que diz assim, eu não quero conhecer porque eu vivo melhor, eu sofro menos sem me informar, né? Então, assim, a palavra idiota, né, que vem do idios, ela era usada no sentido grego, ela era usada para aquele que não sabe nada, aquele que não quer saber nada. O idiota é aquele, no sentido grego, que é alheio, certo? À sua própria sociedade. É aquele que não critica, do jeito que você fala, não pergunta, mas como? Mas por quê? Mas vem de onde isso aqui? Esse seria, no sentido dos gregos antigos, o idiota. E hoje nós temos uma coisa muito engraçada, porque existem pessoas que têm um pouco esse perfil do eu não quero saber, eu prefiro não me aprofundar, mas essas pessoas querem dar opinião. E isso é muito complicado. E a gente percebe que, assim, novos tempos, novas formas de se relacionar, novas ideologias, né? E que sempre tem ideologias que tendem a rechaçar fortemente outras, né? E você falou justamente sobre uma questão interessante, é assim, eu oprimo essa ideologia, mas eu não busco conhecer, eu não busco saber de onde ela vem, eu não busco saber o propósito dela, só simplesmente eu acho estranho, só simplesmente tem alguma coisa com a qual eu não concordo, então eu vou rechaçar. E isso é um grande perigo, né? E aí que acontece os preconceitos, que aí acontece
coisa chata todinha que a gente vive hoje de desrespeito, né? Vamos dizer, desrespeito ideológico. Com certeza, Cris. Assim, eu acho que é importante do ponto de vista pessoal e é importante estimular os alunos e os alunos são muito afeitos a isso, tá? A conversar com o diferente, a dialogar com o diferente, tá? Visões de mundo, ideologia, valores sociopolíticos, valores morais não são time de futebol que você torce porque é o teu time do coração e você não tem que ter uma explicação para aquilo, você só torce. Não. Os valores que a gente carrega são baseados em alguma coisa. E nesse sentido é muito importante que você conheça o que baseia os seus valores, mas você ouça o outro. Né? E os alunos, por isso, ensinar, olha, um professor muito querido meu da faculdade, o professor Raimundo Nonato, você falou de uma professora de história, né? Vou falar de um professor que é importante, um cara que, inclusive, foi meu padrinho de casamento. O professor Raimundo Nonato, quando eu estava no início da graduação, ele falou assim: Robson, você vai ser historiador e essa é a profissão mais importante que existe para derrubar preconceitos. E eu não entendi o que ele quis dizer naquele momento, eu achei que ele estava botando uma carga forte demais nas minhas costas, eu pensando assim, não, eu só quero me formar em história, por que eu tenho a obrigação de derrubar preconceitos? Ora, uma profissão que entende como as sociedades se desenvolvem, é uma profissão que acaba fazendo as pessoas, ajudando as pessoas a entenderem que o mundo é plural, é diverso e é cheio de diferença. Uhum. Se o mundo é plural, é diverso e é cheio de diferença, as pessoas têm que aprender a viver na diferença. E como nós entendemos relativamente bem essas diferenças, né? Um dos nossos papéis, hoje eu entendo isso perfeitamente bem, já faz muito tempo, um dos nossos papéis é ensinar para a tolerância. Portanto, ensinar para compreender as diferenças, para respeitá-las na medida do possível. A gente também não pode ser tolerante com intolerantes, né? Aí entra a questão do paradoxo da intolerância, do Pope, né? Que vai dizer muito claramente que se você é tolerante com os intolerantes, eles te devoram. Mas a gente tem que educar para a diferença, educar para a pluralidade, educar para poder, para a escuta do pensamento do outro e desse outro que é diferente de você. Senão, realmente, você se fecha numa cela de iguais que ficam ali se retroalimentando o tempo todo. Sensacional. Você já falou o que eu ia perguntar, né? A gente está chegando no final do nosso bate-papo e é muita coisa, né, para a gente bater o papo aí no espaço curto de tempo, mas assim, abrilhantou muito, muito, muito a nossa mente. Com certeza você que está aí nos ouvindo também está extasiado, né, com o que está acontecendo aqui. E eu quero mais uma vez agradecer, né, agradecer a você pela sua possibilidade, pela sua humildade, pelo seu carisma e por estar aqui, né, fazendo dessa live realmente um momento sinistro, um momento de construção e reconstrução do conhecimento. Embora você já tenha falado, né, um pouquinho aí, eu gostaria que nesse momento agora você se desse algumas orientações para que o jovem, né, atual ele possa buscar essa construção do seu posicionamento crítico, desenvolver a sua autonomia e a sua intelectualidade. Tem coisas bem simples que eu acho que a gente pode recomendar. Uma delas é invista na sua curiosidade. Tudo bem? As pessoas que não são curiosas, elas acabam tendo uma vida que passa pela frente delas e elas não percebem porque elas não se perguntam sobre as coisas. Pessoas que são muito curiosas, elas têm muita história para contar, porque elas prestam atenção em tudo que acontece. Elas se perguntam do porquê que aquelas coisas acontecem daquele jeito e elas querem saber. E é um vício. É um vício. Um dos bons professores, um dos grandes professores que eu tive na minha vida, o Frederico de Castro Neves, ele dizia sobre a minha profissão que ser historiador é ser infectado com o vírus da criticidade e da curiosidade. Ele dizia que a gente, uma vez historiador, a gente nunca mais vai se curar dessa doença, que é de querer saber.
o porquê, o como, o de onde veio, o que embasou isso. E isso é uma coisa que eu acho que não deve ser só dos historiadores, deve ser inclusive de todas as pessoas. As pessoas mais jovens, sobretudo, elas tendem a ser curiosas. Invista nessa curiosidade, invista em querer saber por quê, como, de onde veio, certo? E aí, na medida que você vai ganhando habilidades para responder aos seus questionamentos, você vai também aprendendo a aprender. E eu acho que isso aí invista no seu conhecimento e invista em estar curioso a tudo o que está à sua volta. Preste atenção nas coisas. Eu acho que isso é uma dica simples, mas é uma dica que pode ser bastante importante. Sensacional, sensacional. Robson, meu brother, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E eu me sinto lisonjeado por estar compartilhando tela com você, lisonjeado por ser seu amigo, lisonjeado por ser empoderado pela sua intelectualidade, estimulado a ver o mundo de uma maneira mais crítica a partir, né, de nossas conversas, de nosso diálogo. Então, assim, ó, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Você sempre sensacional e nos presenteou com conhecimento aqui fenomenal. Cris, eu é que agradeço, tá? Eu agradeço. É sempre bom estar conversando com você, seja aqui numa tela onde outras pessoas vão também compartilhar essa conversa, seja nas nossas conversas pessoais. Eu te agradeço muito. Tua generosidade de sempre, sabe? Essa abertura para as conversas, né? E é sempre muito bom, é muito legal, é muito legal. Assim, eu estou à disposição. Toda hora que você precisar, a gente conversa, a gente troca uma ideia, E tá? show de Obrigado bola. mesmo. Então, tema que não vai faltar. Valeu, meu brother. Um forte Valeu, abraço, Cris. hein? Valeu. Tchauzinho. Valeu. Esta foi a live sinistra, né? Um momento sensacional de trocação de ideia, de bate-papo com Robson Potier, né? Se você gostou, com certeza você gostou, curta, comente, compartilhe. Vai lá no meu Instagram, diga o que você achou, sugira próximas lives, né? Temos aí convidados, co-criadores para a gente trazer aqui para estar trocando uma ideia com a gente. Esta live é um oferecimento da Barber House, a sua, a minha, a nossa barbearia e da Pizzaria Gutierrez, a melhor pizza de Parnamirim, sem sombra de dúvida. Valeu, um forte abraço e tchau!